maioria das pessoas desiste quando o silêncio começa. Elas confundem a ausência de aplausos com falta de valor, a solidão com fracasso e o silêncio com vazio. Mas há um tipo raro de pessoa, aquela que cresce quando ninguém está olhando, que transforma o silêncio em laboratório, a rejeição em combustível e a falta de apoio em campo de treinamento. Se você está assistindo a isso, talvez esteja exatamente nesse ponto, cansado de tentar explicar, cansado de esperar que te entendam, cansado de ser o único que acredita no que sente por dentro. Meu nome é Carl Jung, e durante décadas estudei a alma humana, as forças invisíveis que moldam o destino de cada indivíduo. E há algo que aprendi observando as mentes mais evoluídas e conscientes. Elas cresceram no silêncio. Não precisaram de plateia, de elogios ou de permissão, porque compreenderam que o verdadeiro crescimento acontece quando ninguém te vê, quando tudo o que você tem é a sua própria fé como companhia. O silêncio é o terreno onde a alma se forma. É ali que você se encontra, ou se perde. É ali que o ego morre e o ser real desperta. Mas é também o lugar onde poucos permanecem, porque o silêncio exige coragem. Coragem para ser ignorado. Coragem para continuar mesmo sem aplausos. Coragem para não precisar provar nada a ninguém, apenas a si mesmo. Hoje, eu quero te mostrar como crescer em silêncio quando ninguém te apoia. Não como uma fuga do mundo, mas como uma forma mais profunda de se tornar parte dele. Você vai descobrir que o apoio que procura lá fora sempre esteve esperando para nascer dentro de você. Antes de seguir, escreve nos comentários, como um voto silencioso de força interior. Eu continuo, mesmo que ninguém veja. Porque a partir daqui, cada palavra será uma lâmina que corta o ruído, até restar apenas o som mais puro da alma, o silêncio de quem está crescendo. Na parte 1, você vai entender o que acontece dentro de nós quando ninguém acredita em nossos passos, e porque esse é exatamente o momento em que o verdadeiro crescimento começa. Há um momento em que o mundo parece te abandonar. Você fala e ninguém escuta. Você tenta e ninguém nota. Tudo o que faz parece pequeno demais, invisível demais, tarde demais. É nesse ponto que muitos desistem. Mas os que despertam entendem que o silêncio não é o fim, é o começo. Lembro-me de um período da minha vida em que me senti completamente só. Nada do que eu fazia parecia dar certo. As portas se fechavam, os aplausos cessavam, e o eco do vazio se tornava ensurdecedor. Era como se a vida tivesse apagado todas as vozes ao meu redor apenas para que eu escutasse uma, a minha. No início resisti, quis correr de volta para o barulho, para os elogios, as validações, as certezas. Mas quanto mais eu buscava o mundo, mais distante de mim eu ficava. Até que um dia, cansado de pedir compreensão, eu apenas me calei. E foi nesse silêncio forçado que algo começou a nascer. Pela primeira vez, percebi que o apoio que eu esperava dos outros era o mesmo que eu nunca havia aprendido a dar a mim mesmo. Eu estava sempre pedindo permissão para ser quem já era. Então fiz uma promessa. Se ninguém me aplaudisse, eu aplaudiria a minha disciplina. Se ninguém me apoiasse, eu seria meu próprio pilar. Se ninguém acreditasse, eu acreditaria até que se tornasse impossível duvidar. E foi ali, naquele instante em que parei de gritar para ser ouvido, que comecei de fato a crescer. Porque quando o mundo se cala, é a alma que finalmente fala. O silêncio, que antes parecia castigo, se revelou um mestre. Ele me ensinou que o crescimento não é barulhento, que o florescer não acontece diante da multidão, mas no escuro, entre as raízes, longe dos olhos. E foi ali, no invisível, que a força começou a se formar. Na parte 2, você vai entender o poder oculto do silêncio. E por que é nele que os grandes se constroem, enquanto os distraídos apenas sobrevivem. O silêncio é o território onde o verdadeiro crescimento acontece, mas poucos permanecem nele tempo suficiente para florescer. A maioria foge,
porque o silêncio confronta. Ele tira os ruídos que distraem, os rostos que validam, as vozes que aplaudem. E o que sobra é você. É nesse vazio que muitos se perdem, mas é também nele que alguns se encontram. O silêncio é o espelho mais cruel e mais sagrado que existe. Cruel, porque ele mostra tudo o que o barulho escondia: as dúvidas, os medos, as inseguranças, as máscaras. Sagrado, porque é o único lugar onde a alma pode se reorganizar. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E o silêncio é exatamente esse portal entre o sonho e o despertar. É no silêncio que o inconsciente fala. É no silêncio que os fragmentos da mente começam a se integrar. É no silêncio que o ego aprende a se curvar diante do self, o eu mais profundo, o eu que observa sem julgar. Mas entenda algo: crescer em silêncio não é se isolar do mundo, é se alinhar com o mundo de dentro. É parar de gritar para ser visto e começar a construir o tipo de força que dispensa testemunhas. Os grandes jamais precisaram de plateia para evoluir. Eles entenderam que o tempo do silêncio é o tempo da semeadura, e toda semente antes de romper a terra vive o mesmo processo: a escuridão, a pressão, o esquecimento. Mas enquanto o mundo pensa que nada está acontecendo, a vida está se formando, lentamente, invisivelmente, irresistivelmente. O mesmo acontece com você. As pessoas podem duvidar, ignorar, zombar. Mas dentro do seu silêncio, algo cresce. Algo que não precisa ser anunciado, apenas sustentado. A solidão não é sinal de fraqueza, é sinal de gestação. E quando a alma está em trabalho de parto, o mundo lá fora não entende o que está nascendo. Então, se ninguém te apoia, não se desespere. Talvez seja porque ninguém é capaz de ver o que ainda está germinando. Mas o silêncio vê, e ele nunca desperdiça o esforço de quem permanece fiel a si mesmo. Na parte 3 você vai entender como dominar a própria mente durante esse processo, para não deixar que a dúvida, o medo e a solidão te façam desistir antes da colheita. Quando o apoio some, a mente é o primeiro campo que entra em guerra. É nela que surgem os pensamentos que te paralisam. Será que vale a pena? Será que estou indo pelo caminho errado? E se ninguém nunca reconhecer o que eu faço? Essas vozes são como ecos do medo coletivo. Ecos das vezes em que você precisou de aprovação para se sentir válido. Mas crescer em silêncio exige uma decisão radical: ser o guardião da própria mente. Carl Jung dizia que a mente é como uma casa com muitos cômodos, e poucos têm coragem de acender a luz em todos. E é exatamente isso que o silêncio faz. Ele te obriga a caminhar pelos cômodos escuros da tua própria consciência. Aqueles que não entendem o poder disso tentam preencher o vazio com barulho. Abrem o celular, buscam distrações, consomem vozes que lhes dizem quem ser, o que pensar, o que sentir. Mas cada vez que você faz isso, apaga um pouco da sua própria voz. A mente, quando não é cuidada, vira um campo dominado por pensamentos alheios. Mas, quando você começa a cultivá-la, ela se torna o solo fértil do seu destino. É por isso que os que crescem em silêncio têm um hábito em comum. Eles escolhem o que colocam dentro da mente. Escolhem os livros que os elevam, os pensamentos que constroem, e protegem a mente como um templo que ninguém pode profanar. Antes de ouvir o mundo, ouça a si mesmo. Antes de reagir, reflita. Antes de procurar estímulos, procure sentido. A mente é o primeiro pilar do seu crescimento silencioso, porque é nela que você decide continuar quando tudo fora de você diz para parar. Há uma frase que sempre repito a mim mesmo quando a dúvida tenta voltar: o ruído do mundo não pode abalar quem encontrou clareza dentro de si. A clareza mental é o seu escudo. É ela que te impede de se perder nas comparações. É ela que sustenta a fé nos dias em que o progresso não é visível. É ela que te lembra: o tempo do invisível
é o tempo da preparação. Então, em vez de lutar contra o silêncio, usa-o como treino. Deixa-o fortalecer tua mente até que ela se torne impenetrável ao desânimo. Porque quando a mente se torna firme, o barulho lá fora deixa de ter poder. E é nesse ponto que o silêncio deixa de ser solidão e se torna liberdade. Na parte 4, você vai entender como dominar suas emoções nesse processo, para que o desânimo, a rejeição e a falta de apoio não se transformem em inimigos, mas em combustíveis da sua evolução interior. O silêncio não testa apenas a sua mente. Ele testa o seu coração. É nas horas em que ninguém te apoia que surgem as emoções mais densas: a frustração, o medo, o ressentimento, a dúvida. E se você não aprender a lidar com elas, elas começam a corroer a tua fé por dentro. A maioria das pessoas se deixa dominar por essas emoções. Elas confundem cansaço com fracasso, solidão com rejeição, e começam a acreditar que o silêncio é um castigo, quando na verdade é um espelho. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente nos governa como destino. E as emoções são exatamente isso: forças invisíveis que te controlam enquanto você finge que não sente. Mas crescer em silêncio é aprender a transformar dor em direção. É olhar para dentro e perguntar: o que essa emoção está tentando me ensinar? Quando a raiva aparecer, talvez ela esteja te pedindo limites. Quando a tristeza chegar, talvez ela esteja te pedindo pausa. Quando o medo te visitar, talvez ele só queira te lembrar do valor da coragem. A alma não fala com palavras, ela fala com sensações. E se você não escuta, ela grita. Por isso, em vez de lutar contra o que sente, observa, sem culpa, sem fuga. Olha suas emoções como um cientista observa o céu, sem medo das tempestades, sabendo que cada uma tem uma razão de existir. Eu chamo isso de maturidade emocional silenciosa, a capacidade de se sustentar por dentro enquanto tudo parece desabar por fora. Existem dias em que você vai sentir um vazio tão grande que vai querer desistir. Mas é exatamente ali nesse ponto que o crescimento acontece. Porque as emoções não vêm para te derrubar. Elas vêm para revelar o que ainda precisa ser curado. O autodomínio emocional nasce quando você entende que o apoio que faltou fora precisa ser construído dentro. E que o amor próprio não é apenas um sentimento bonito, é uma prática diária de autorrespeito. Reserve momentos de silêncio todos os dias, nem que sejam poucos minutos, para apenas sentir o que está vivo aí dentro. Sem distrações, sem julgamentos. Apenas presença. Porque quando você aprende a ouvir suas próprias emoções, o mundo pode até te ignorar, mas você nunca mais vai se abandonar. Na parte 5, você vai compreender o terceiro pilar, o crescimento espiritual, e descobrir por que o silêncio é o caminho mais direto entre você e o propósito que te mantém de pé, mesmo quando ninguém acredita. Em algum ponto da jornada você vai perceber que o silêncio não é ausência de som, é presença de alma. É nele que a voz do espírito fala. Mas o problema é que quase ninguém sabe mais escutá-la. O mundo nos ensinou a medir o valor da vida pelo barulho que ela faz, pelos aplausos, pelos números, pelos elogios. Mas o espírito trabalha em outra frequência. Ele sussurra quando tudo o resto cala. Quando ninguém te apoia, é comum sentir que Deus se esqueceu de você ou que o universo ficou indiferente. Mas na verdade é o contrário. É nesse momento que a vida começa a te observar em silêncio, esperando ver se a tua fé depende de testemunhas ou se ela é autêntica o bastante para existir sozinha. Carl Jung dizia que a experiência espiritual não se encontra fora, mas no centro mais profundo da alma. E é isso que o silêncio faz. Ele te obriga a ir para dentro, onde nenhum olhar humano alcança. É lá que você descobre que o propósito não está em ser reconhecido, mas em viver em coerência com o que você nasceu para expressar. Que a fé não é esperar que tudo dê certo, mas continuar mesmo quando tudo parece errado.
e que o verdadeiro apoio não vem de fora, ele vem da consciência de estar alinhado com algo maior do que o próprio medo. Os grandes sempre atravessaram desertos antes de serem ouvidos, porque o silêncio é o rito de passagem da alma. É o fogo que purifica, o vazio que molda, o intervalo onde o ego morre e o ser verdadeiro começa a respirar. A solidão que você sente agora pode ser o prelúdio da sua conexão mais profunda, porque quando o barulho se apaga, é o espírito que finalmente encontra espaço para agir. E quando isso acontece, a percepção muda. Você não está mais sozinho, você está sendo conduzido por algo que não grita, mas guia. Então, não tema o silêncio espiritual. Ele não é a ausência de resposta. Ele é a resposta, mas em uma linguagem que só o coração desperto consegue entender. Confie no que está crescendo dentro de você, mesmo que ninguém veja. A fé verdadeira não precisa de testemunhas, ela precisa apenas de continuidade. Na parte 6, você vai descobrir o quarto pilar, a evolução física, e entender por que o corpo é o templo silencioso onde a disciplina se torna fé em movimento. O corpo é o templo onde a alma aprende a permanecer, e quando ninguém te apoia, é ele que te ancora no presente. Enquanto a mente duvida e as emoções oscilam, o corpo é a parte de você que continua, mesmo sem aplausos. Ele é silencioso por natureza, mas fala em outra linguagem, a linguagem do movimento, da persistência, da constância. Carl Jung dizia que não se transforma a escuridão em luz com imaginação, mas com consciência. E o corpo é essa consciência encarnada, a ponte entre o que você pensa e o que realmente vive. Por isso, quando o mundo te ignora, cuide do seu corpo como quem cuida de um altar. Alimente-o com respeito, fortaleça-o com disciplina. Faça do treino uma oração e da rotina uma forma de fé. Porque cada vez que você cumpre uma promessa a si mesmo, você envia uma mensagem silenciosa para o inconsciente. Eu posso confiar em mim. Aqueles que crescem em silêncio entendem isso. Eles transformam o cansaço em ritual, a dor em disciplina e a constância em devoção. Não é vaidade, é alquimia. O corpo é o laboratório onde a alma testa sua força. E o exercício físico, o descanso consciente, a boa alimentação, não são atos superficiais, são atos de respeito espiritual. Se o espírito é a chama, o corpo é a lamparina. Sem cuidar dela, até a luz mais pura se apaga. Então, quando sentir que ninguém te apoia, apoie-se nos seus próprios passos. Corra, medite, caminhe, respire fundo. Cada movimento é uma forma de dizer ao universo: eu continuo. E é assim, no ritmo da disciplina silenciosa, que o corpo se torna testemunha da tua fé. Na parte 7, você vai entender por que o mundo reage quando você começa a crescer em silêncio, e como transformar a resistência e o julgamento dos outros em combustível para a sua expansão. Toda vez que você decide crescer em silêncio, o mundo reage. Não porque o seu silêncio incomoda, mas porque ele revela o barulho dos outros. As pessoas se acostumaram com a sua versão pequena, previsível, disponível. A versão que dizia sim para tudo, que se moldava para caber, que se explicava para ser aceita. Mas o crescimento muda o tom da sua presença. Você começa a dizer menos, a ceder menos, a se importar menos com quem entende, e mais com quem realmente enxerga. E é aí que a resistência começa. Alguns vão te chamar de distante, outros de frio, outros de arrogante. Mas o que eles realmente estão dizendo é: eu não sei como lidar com a tua liberdade. Carl Jung dizia que as pessoas preferem a ilusão da aprovação à solidão da verdade. E quando você escolhe a verdade, mesmo que em silêncio, você se torna um espelho incômodo para quem ainda vive aprisionado no olhar dos outros. O mundo não pune o diferente, ele pune o desperto. Porque o desperto lembra aos outros o que eles ainda não tiveram coragem de ser. Mas não se engane, a resistência não vem só de fora, ela também vem de dentro.
A sua própria mente vai tentar te sabotar, vai te dizer que é tarde demais, que você está sozinho demais, que ninguém se importa. E é exatamente aí que o crescimento acontece. No ponto em que o antigo tenta te puxar de volta e o novo ainda não está pronto para te receber. Quando isso acontecer, lembra, não é o mundo te rejeitando, é a tua alma te separando do que não serve mais. Toda vez que alguém se afasta, algo dentro de você ganha espaço. Toda vez que te chamarem de estranho, é porque você saiu do molde. Toda vez que o silêncio parecer castigo, é porque você está em transformação. Não busque ser compreendido. A compreensão é uma recompensa tardia para quem teve coragem de seguir o próprio caminho. O que te mantém de pé não é o apoio dos outros, é a coerência com aquilo que você sabe ser verdadeiro, mesmo que ninguém aplauda. E quando o barulho da resistência aumentar, não responda. Permaneça, porque quem aprende a ficar em silêncio diante da incompreensão já está vibrando em outra frequência. Na conclusão, você vai compreender o significado mais profundo de crescer sem ser visto e descobrir por que, no fim, o silêncio que te fez invisível é o mesmo que vai te tornar inesquecível. No fim, crescer em silêncio é um ato de fé. Não fé em um resultado imediato, mas fé no processo invisível que está acontecendo por trás de cada passo. O mundo não precisa ver o teu esforço para que ele seja real. O universo inteiro te observa em silêncio, e o silêncio nunca esquece de quem persistiu. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste, e aquilo que você aceita, transforma. Então, aceite o silêncio. Aceite o tempo em que ninguém entende, os dias em que parece que nada se move, as fases em que o reconhecimento não vem. Porque esse é o solo onde a tua grandeza germina. É ali, no não visto, que o espírito se fortalece, que o caráter se lapida e que o destino começa a tomar forma. Não espere que o mundo te aplauda. Aprenda a caminhar no som dos próprios passos. Aprenda a se admirar por continuar mesmo quando ninguém te acompanha. E um dia, quando tudo florescer, você vai olhar para trás e perceber que o silêncio não era ausência. Era presença preparando o momento, certo? A ausência de apoio foi o teu treinamento. A solidão foi o teu templo. E o silêncio foi o teu mestre. Então, se você está vivendo esse processo agora, deixe um voto simbólico nos comentários. Eu cresço no silêncio, mesmo sem aplausos. Porque o verdadeiro despertar começa quando você para de precisar ser visto e passa a existir com propósito. Lembre-se, os ruídos passam, mas o que nasce no silêncio permanece.